Nós queremos, em nome de Jesus, Espírito Santo, te honrar nessa noite, dizer que tu tens total liberdade em nossas vidas, neste ambiente, e nós queremos, Pai, ter a honra, ter a alegria, ter o privilégio de ter a tua presença conosco. Deus, em nome de Jesus, ministra ao nosso coração, que todos que cheguem nesse ambiente, Senhor, sejam tocados por tua presença. Nós queremos, Senhor Deus, mais uma vez dizer aqui que tu és, Senhor, a pessoa mais importante nesse ambiente. Deus, em nome de Jesus, conduz tudo que nós vamos fazer nessa noite, Senhor Deus, para a honra e para a glória do teu santo nome. É isso que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém? Eu queria que você pegasse a mão que está do teu lado aí e você orasse com essa pessoa, de dois em dois. Você pedisse para que Deus falasse ao coração dela, ela orasse por você também com as suas palavras, com o seu jeitinho. Mas em nome de Jesus, coloca teu coração diante do Senhor nessa noite, em nome de Jesus.
cheia do conhecimento da glória de Deus. Tomas águas, obrem o mar, enche a terra ao sol, crua igreja. Sim, Jesus. Muito obrigada, Senhor, porque pelo teu sangue precioso nós podemos entrar ousadamente, corajosamente na sala do trono. Obrigada pelo teu sangue, Senhor, que nos reconciliou com o nosso Pai. Obrigada, Senhor Jesus. É pelo teu sangue que nós podemos entrar na sala do trono e encontrarmos graça e misericórdia. Obrigada, Senhor. Graças eu te dou pelo preço que pagou.
suas mãos para os céus, em sinal de rendição ao Senhor. Dia e noite. Glória ao Senhor com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, com toda a sua alma, porque só Ele é digno. Dia e noite, a minha oração subirá. Manhã, noite e dia, todos os dias, dia a dia subirá. O cheiro sobre mim, o cheiro sobre mim, ó Senhor, sobre a minha oração.
Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Coloca aí Salmo 86, versículo 11. Louvado seja o nome do Senhor. Que você continue em espírito de adoração, em espírito de oração, recebendo da parte de Deus para a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Salmo 86, versículo 11. 11 e 12. Amém. Eu vou ler o versículo 11, os irmãos lerão o versículo 12. Amém? Amém, amém, irmãos? Amém. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Concede-me um coração íntegro, para que eu tema o teu nome. Os irmãos. Verso 12. Todo o meu coração louvarei, Senhor, meu Deus, glorificarei o teu nome para sempre. Amém. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Nós vamos ter um momento agora de comunhão. Queria que acendesse as luzes, por gentileza. Vamos conhecer os nossos visitantes. Você que está nos visitando, acenda a mão aqui. Amém. Nós temos um casal na frente, um casal atrás. Amém. Temos Marcos aqui pela segunda vez. Glória a Deus. Irmãos, eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos cantar uma canção. Eu queria que você saísse do seu lugar, falasse com o teu irmão, dissesse a ele da alegria que você tem em recebê-lo aqui, em vê-lo aqui, tanto aquele que você não conhece, como aquele que você conhece, mas que a gente, em nome de Jesus, tenhamos um momento com ironia para a glória de Deus. Enquanto louvamos ao Senhor, saia e fale com o seu irmão.
Você é convidado também a adorar o Senhor conosco, entregando aquilo que o Senhor colocou no teu coração. Sabemos que a obra do Senhor ela é feita com os recursos da igreja, né? A igreja é quem patrocina a obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então você tem a oportunidade de adorar o Senhor, entregando seu dízimo, sua fé. Você tem o QR Code aqui ao lado, se você quiser fazer um Pix, ou se quiser entregar em espécie, pode ficar à vontade também. Convidar aqui nosso irmão Alain. Nós vamos continuar louvando ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Podem sentar. Nós vamos no momento agora da palavra, mas não sei não, vocês vão cantar uma canção de preparação para a palavra. Amém? Como a gente convidou. Ele não convidou nada. Mas quem sabe faz ao vivo, amém, irmãos? Amém. Amém. Então que Deus use vocês. Louve ao Senhor com a canção de preparação. Em seguida nós vamos estar ministrando a palavra de Deus para nossas vidas.
Feche teus olhos, meus irmãos. Adoremos ao Senhor mais uma vez. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem parar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer,
Senhor. Obrigado, Senhor, por tua presença nesse lugar. Obrigado, Senhor Deus, por cada irmão, cada amigo, Senhor, veio aqui aprender do Senhor, receber do Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Senhor tenha total liberdade em nosso meio. Fala meu coração, fala o coração da tua igreja nessa noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós estamos refletindo sobre o tema esse mês, é o discípulo de Cristo. E hoje nós falamos no ano passado sobre o que é ser um discípulo de Cristo, como a gente deve discipular, a importância de discipular, cumprindo uma ordenança de Jesus. Jesus, ele veio aqui à terra, ele mostrou à humanidade o seu amor, o que Deus tinha de mensagem para falar à humanidade através dele. Enfrentou a morte, enfrentou a cruz, morreu, ressuscitou, e antes dele voltar aos céus, ele foi aos discípulos, né, e ele disse: olha, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a obedecer aquilo que de mim vocês têm aprendido. Então, Jesus, ele deu uma missão aos discípulos dele, de levar o evangelho ao conhecimento de outras pessoas. E domingo passado a gente viu que nossos primeiros discípulos são nossos filhos. Nós devemos ensinar aos nossos filhos o caminho que devem andar. Amém? Os primeiros discípulos de um discípulo de Cristo são os seus filhos. Depois, o alcance dele deve abrir mais um pouco, são os seus familiares. E aí eu fico muito feliz quando eu vejo aqui tantos familiares meus. Amém? Mostra que a gente está no caminho certo. Amém? Glória a Deus. Depois que você alcança seus familiares, seus filhos, você abre o leque para os seus amigos, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, as pessoas que você estuda, e assim você vai disseminando a palavra de Deus. E dessa forma nós somos participantes na pregação do Evangelho de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre as marcas do discípulo, começar a falar sobre uma série de marcas que o discípulo de Jesus tem. O que são essas marcas? São características, são evidências, são coisas que identificam que ele é um discípulo de Jesus. E antes de falar sobre as marcas, eu quero trazer uma palavra de esclarecimento para a gente sobre a nomenclatura, ou o termo que utilizamos para nos identificar, ou utilizam para nos identificar em relação à nossa fé, à nossa crença. Quando alguém pergunta a você a sua religião, normalmente você responde como? Você diz o quê? Que você é católico, que você é evangélico, que você é o quê? Normalmente nós dizemos: eu sou evangélico. Isso para os que são evangélicos, aqueles que já entregaram a vida para Jesus, tem um compromisso já claro com o Senhor. E outras pessoas vão dizer as suas religiões, né? Só que quando a gente estuda a palavra e a gente vai conhecer mais sobre as terminologias que foram dadas àqueles que seguiram a Jesus, nós percebemos que esse termo evangélico talvez não seja muito a minha cara nem a sua cara. Eu lembro quando eu me converti, isso em 1989, amém? Tem alguém aqui que não era nascido em 89? Tem muita gente. Em 89 eu entreguei minha vida para Jesus, né? E quando eu comecei a falar às pessoas que eu tinha entregue a minha vida para Jesus, aí teve algumas pessoas que disseram, né? Você agora é evangélico? Se eu tinha apenas entregue a minha vida para Jesus, né? Eu sou evangélico? Você é evangélico. Você não é da igreja batista? Sou. Então se você é da igreja batista, é evangélico, eu sou evangélico. Só que eu não sabia
o que significava essa palavra ser evangélico, né? E eu continuei falando de Jesus para meus amigos, né? Um deles chegou para mim e disse: "Ei, quer dizer que agora você é protestante?" Eu digo: "O quê, rapaz?" Você é protestante." "Não, protestante não. Eu vivo a minha vida quietinho e sabe, protestante nada. Não, você é protestante. Você não é da Igreja Batista?" Eu digo: "Sou." "Então você é protestante." E assim as pessoas começam a trazer uma identidade, um nome sobre nós querendo ou não. E quando a gente vai para a palavra, a gente percebe que houve uma série de nomenclaturas de acordo com como as pessoas viam as pessoas que iam se aproximando de Jesus. A primeira expressão foi seguidores do caminho. Seguidores do caminho foi a primeira designação dada aos discípulos de Jesus Cristo, conforme registrado no livro bíblico de Atos dos Apóstolos, antes de serem chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia. A igreja primitiva referia-se ao seu estilo de vida, simplesmente chamando como aqueles que seguiam o caminho. E quem era o caminho? Quem foi que disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida"? Jesus. Então as pessoas começaram a criar uma referência em relação àquelas pessoas que se aproximavam de Jesus e diziam: eles são seguidores do caminho, ou seja, seguidores de Jesus. Com o passar do tempo, em Atos dos Apóstolos, começaram a haver uma semelhança entre aqueles que seguiam o caminho, seguiam Jesus e a sua vida. Achavam parecido a forma de pensar, a forma de agir, a forma de se relacionar com a sociedade. E algumas pessoas começaram a chamar aqueles discípulos de cristãos ou pequenos cristos. Aquelas pessoas que com sua vida traziam uma lembrança da pessoa de Jesus. E isso após Jesus ser assunto aos céus. Cristãos é aquele que segue e professa o ensinamento de Jesus de Nazaré. A palavra tem origem grega e significa seguidor de Cristo ou ungido. Os seguidores de Jesus Cristo são chamados de cristãos apenas 3 vezes na Bíblia, no livro de Atos. Apenas 3 vezes foi utilizada essa expressão cristãos para identificar o povo que seguia a Jesus. Nós já vemos 2 expressões: seguidores do caminho, cristãos, e no século XVI, com a reforma protestante, através de Lutero, foi que surgiu o termo que hoje nós somos identificados, que são os evangélicos. Quem começou a falar, usar essa nomenclatura foi Lutero, e daí as igrejas que começaram a disseminar do protestantismo com Lutero, foi que começaram a ser chamados de evangélicos. Só que, irmãos, para nós, a melhor denominação ou expressão que define quem nós devemos ser é discípulos. E aí eu vou dizer a você por que você deve ser visto ou pensar sobre a sua vida como um discípulo. Discípulo é um aprendiz, é um seguidor dedicado que recebe instruções de um mestre. O termo deriva do latim discípulos e está intrinsecamente ligado à ideia de disciplina. Mais do que um estudante, o discípulo adota e imita os ensinamentos, a filosofia e o estilo de vida de seu mentor. Quem nós seguimos? Não é Jesus? Quem nós queremos copiar em nossas vidas? Não é Jesus? Nós somos ensinos, tudo aquilo que ele passa. Então nós somos discípulos de Jesus. Aleluia. Amém? Amém. Agora faz sentido? Muito mais do que você se denominar
evangélico ou cristão, porque até cristão existe o cristão evangélico e existe o cristão católico. Até isso existe. Mas se você entender que na verdade você é um discípulo de Jesus e que Ele é o teu mestre, tudo vai mudar no teu entendimento de como você vê a sua relação, o seu relacionamento com o seu mestre. O discípulo, ele absorve tudo do seu mestre, ele segue o seu mestre, ele imita o seu mestre, ele ama o seu mestre. Amém? Amém. Então, diga ao seu irmão, você é um discípulo de Jesus. E nos vendo agora, irmãos, como não só evangélicos, mas discípulos de Jesus, eu queria falar de duas marcas que são muito perceptíveis naqueles que seguem a Jesus, naqueles que amam a Jesus, naqueles que desejam tê-lo como mestre em sua vida. Estreando aqui o passador, mas ele não quer me ajudar. Aí. Primeira marca do discípulo de Jesus é o quê? É aquele que pratica a disciplina espiritual do lugar secreto. Por quê, pastor Valdir? Porque Jesus ele foi muito claro quando ele disse: sem mim nada. E Jesus ele era um exemplo para nós como mestre, ainda é um exemplo para nós, e ele tirava momentos de intimidade com o Senhor. Ele saía de madrugada, ele se afastava da multidão, ele ia mais cedo, ele ia no final da tarde. Jesus ele sempre procurou manter o relacionamento com Deus ativo, diário, permanente. A comunhão de Jesus com o Senhor, ele dava prioridade. E assim, ele também nos ensinou. Está lá no texto de Mateus, capítulo 6, versículo 6, do 5 ao 8, na verdade, e diz assim: e quando vocês orarem, nesse texto Jesus está ensinando sobre o Pai Nosso, e está trazendo uma luz aos religiosos, aos fariseus, que absorveram a cultura religiosa, mas não estavam entendendo o que era realmente seguir a Jesus, porque eles faziam questão de, através das suas orações, eles ficarem em evidência. Eles iam para as esquinas, eles iam para as praças, eles iam para os ambientes onde tinha muita gente, porque eles queriam ali chamar a atenção das pessoas através da oratória deles, da beleza da sua eloquência, para levar as pessoas a admirarem a eles, a serem discípulos deles, não discípulos de Jesus. E aí Jesus chama os discípulos e diz: olha, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, aí perceba, Jesus já considera que a gente vai orar. Amém? Amém. E você no tempo de hoje, você só tira um tempo para oração se você entender que deve ser prioridade na sua vida. Porque todo mundo é muito cheio de atividade. Então se você entender que o seu momento no lugar secreto é prioridade, você vai fazer. Se você não entender, você não vai fazer. Porque não é por não ter o que fazer que você faz o seu lugar secreto. É por você entender que é prioridade em sua vida, que é algo vital. Então, quando você orar, Jesus está falando sobre prioridade. Ele considera que a gente já vai colocar na nossa agenda: eu vou falar com o Senhor. Amém? Amém. Eu vou falar com o Senhor hoje, antes de fazer a atividade, antes de fazer as coisas, eu vou falar com o Senhor. Então, quando você orar, ou seja, tendo prioridade, vá para o seu quarto. Jesus diz: o que é ir para o quarto, irmãos? Quando a gente vai para o nosso quarto, nós queremos o quê? Intimidade. Nós queremos ficar reservado. Nós queremos ficar ali, seja como casal, como solteiro, em nossa intimidade. Sim ou não? Então, quando você orar, prioridade, vá para o seu quarto, ou seja, na sua intimidade. E ele continua dizendo: feche a porta. Ou seja,
exclusividade. O que é que Jesus está dizendo? Para você orar verdadeiramente e a sua oração ser recebida com o Senhor, você precisa ter prioridade, você precisa ter intimidade comigo e você precisa ter exclusividade. Por que o termo exclusividade? Por que fechar a porta? Porque é necessário a gente abandonar aquilo que pode tirar a nossa atenção de buscar a Deus. O celular, o marido, a esposa, o menino, a escola, os afazeres. Nós precisamos nos reservar, nos privar de tudo isso e se concentrar naquele momento com o Senhor. Isso é dar exclusividade. Amém? Amém. Então não quero contato com ninguém, eu quero contato com o Senhor. Feche a porta da exclusividade e ore a seu Pai que está no secreto. Perceba, irmãos, as pessoas querem se relacionar com Deus, mas não percebem que para se relacionar com Deus precisa de algo mais. Não é de qualquer forma, não é de todo jeito. O Senhor ele está sim aberto e disponível para todos. Amém? Amém. Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Amém? Amém. Só que ele também diz, a palavra diz que buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, se eu estou conversando com alguém aqui e de repente eu dou as costas à pessoa, eu vim para falar com outra, e eu vou atender o celular, e eu vou ler, e vou dormir, eu estou dando atenção a essa pessoa, eu estou dando importância a essa pessoa, eu estou dando exclusividade a ela? Não. Ela está sendo mais uma no contexto. Mas quando Jesus ele ia buscar ao Senhor, ele deixava que tudo que tivesse a possibilidade de atrapalhar ele tirava e ia buscar ao Senhor no secreto, de uma forma individual, pessoal, íntima, rasgando o coração, abrindo o coração, falando ele as suas dores, suas alegrias, seus anseios, seus sonhos, seus problemas, porque nosso Deus ele é um Deus pessoal. O que é um Deus pessoal? É que ele não está lá no céu, distante da gente, vivendo a sua realidade, e a gente aqui na terra ralando, sofrendo, e ele sem interagir com a gente. Não. A palavra diz que um dos atributos do Senhor é a onipresença. Amém? Ele está presente em todos os lugares. E ele se revela àqueles que buscam a ele com mais intensidade, através de uma presença que a gente chama de presença manifesta. É quando a glória do Senhor, ele vem no ambiente, ele vem sobre a vida de uma pessoa, enche, traz dons espirituais, traz cura, traz libertação, vem fazer algo sobrenatural na vida ali. Essa é a presença manifesta. Mas essa presença manifesta vem sobre a vida daqueles que buscam de todo coração, aqueles que insistem em buscar ao Senhor, aqueles que dão prioridade ao Senhor. Vocês hoje estão aqui, eu louvo a Deus pela vida de vocês, mas outras pessoas não vieram, porque talvez ficaram tristes com o jogo do Brasil ontem. O Brasil jogou tão ruim, não vou para a igreja não, estou desanimado, minha estima foi lá para baixo. Se o Brasil ganhasse, eu estava hoje, feliz da vida e tal, era festa e alegria, e eu vou lá louvar o Senhor. O Brasil quase perde. Vou ficar em casa hoje. Prioridade, valor. Você tem que externar para o Senhor o quanto você o ama, o quanto você deseja a sua presença. E isso através de ações, através de atitudes, através de renúncias. Quando nós buscamos ao Senhor com esse ímpeto, com essa intensidade, ele vem ao nosso encontro e se revela de uma forma sobrenatural. Amém? Interessante, irmãos, que Jesus ele fala em Mateus capítulo 6 sobre o lugar secreto, mas o lugar secreto ele foi praticado por outros homens de Deus que mostraram que a necessidade, a importância dessa prática foi fundamental para que a vida deles fosse restaurada e para que a obra dele, a obra do Senhor na vida deles fosse realizada. E aí nós podemos citar, por exemplo, Moisés. Moisés praticava um lugar secreto, num lugar que ele chamava a tenda do encontro. Moisés liderava milhões de pessoas e carregava uma carga emocional gigantesca. Para não ser esmagado pelo estresse e pelas queixas do povo, ele desenvolveu um lugar físico e espiritual de isolamento.
que ele chamava de a tenda do encontro. Jesus falou, né, para nós sobre o lugar secreto. Daniel, a vida de Daniel era marcada pela disciplina de oração secreta. Mesmo sob decreto de morte, ele mantinha seu quarto como um santuário de intimidade. E durante 3 horários no dia, ele se curvava e clamava ao seu Deus. Gideão, quando estava sendo perseguido pelos assírios, ele estava com muito medo, muito triste. Ele foi se esconder num lugar bem provável, e lá foi o seu lugar secreto. O lugar secreto começou como esconderijo gerado pelo medo e pelo trauma da opressão dos midianitas. Mas Deus transformou aquele isolamento em um altar de libertação e revelação de identidade. Gideão estava com medo, estava angustiado, estava opresso, e naquele ambiente ali, Deus se revelou para ele, e é uma das declarações mais lindas que eu percebo quando o Senhor fala sobre nós. Ele olha para Gideão e diz, quem sabe, varão valoroso, guerreiro. Quando você vê o contexto das expressões, são expressões que ele está levantando a estima de Gideão. Gideão estava para baixo, estava perseguido, estava cansado de tanto sofrimento, e o Senhor chega para ele e diz, varão valoroso, o que estás fazendo aí? E Gideão começa a se lastimar e falar das suas lutas, da sua guerra, e o Senhor começa a mudar a realidade de Gideão. Jacó, no vale de Jaboque, Jacó estava sozinho, cercado pelo medo do seu passado, tudo que tinha acontecido com Esaú. Esaú tinha prometido que ia matar Jacó. Naquela noite de solidão e luta com o anjo, ele foi liberto do seu velho nome, que era enganador, e recebeu uma nova identidade que se tornou sendo Israel. Um homem que tinha medo, que era enganador, porque era enganador mesmo, que pintava e bordava para enganar as pessoas. Ele tem um encontro com o Senhor, com o anjo do Senhor, de tal forma que a vida dele é transformada e o seu nome é mudado. E hoje, quando se fala de Israel, vem justamente dessa origem que aconteceu, esse milagre que aconteceu na vida de Jacó. Elias, na caverna de Horebe, escondido, deprimido e com desejo de morte, após ameaças, Elias se isolou. Deus não falou no vento forte ou no terremoto, mas em um sopro leve e suave no secreto, curando sua mente e devolvendo o seu propósito. Elias tinha recebido uma palavra de maldição. Jezabel tinha dito, vou te pegar, Elias, está escrito, né? E Jezabel era perigosa. E ele correu e se escondeu na caverna, disse, vou morrer. E o Senhor veio e se revela a ele naquele momento, com uma brisa suave, e pergunta o que é que ele está fazendo ali na caverna. Ana, amargurada pelo desespero e pela esterilidade, ela orou em silêncio, movendo apenas os lábios. No seu secreto, naquele clamor profundo com Deus, ela foi liberta da angústia e da vergonha, saindo dali com o semblante transformado e com a promessa do filho dela que iria nascer, que foi Samuel. Irmãos, eu estou fazendo questão de listar todas essas pessoas aqui para vocês verem que o lugar secreto não é algo pontual, não foi algo apenas dito por Jesus, porque somente sendo dito por Jesus já era suficiente para nós praticarmos. Mas o que eu quero dizer para vocês é que todos esses heróis do Evangelho aqui, heróis da palavra, todos eles que vivenciaram as grandes coisas de Deus, tinham na sua vida uma disciplina que era ter um contato com o Senhor, ter um momento de oração, um momento de entrega, um momento de clamor, um momento de leitura das Escrituras, para que ali a vida dele fosse restaurada. Amém? Então, se você queremos ter uma vida restaurada, modificada, transformada, nós precisamos aprender a buscar ao Senhor diariamente no secreto. Amém? Vou chamar a minha assistente também que vem aqui. Ela vai entregar para vocês uma folhinha. Essa folha que você vai receber
programazinho, um cronograma de leitura bíblica que você pode fazer. E você fazendo a leitura de um capítulo por dia. Um capítulo. Você lê o Novo Testamento todinho em um ano. Amém? Amém. Será que você consegue fazer isso? Sim ou não? Sim. Consegue ou não? Sim ou não? Sim. Irmãos, eu estou falando de um capítulo por dia. Um capítulo por dia representa, sabe quanto tempo mais ou menos para você ler? 3 a 5 minutos. 3 a 5 minutos. E olha que se você for como eu, tá? Lendo assim, eu gosto de ler bem devagarinho. Tá? 3 a 5 minutos. Você consegue. Mas olha, eu quero dizer algo para você que você precisa entender. Primeiro, a importância do lugar secreto na sua vida. Primeiro, a importância de você buscar ao Senhor. E segundo, é que existe o reino das trevas que não tem o mínimo interesse que você conheça a palavra, nem que você vá buscar a Deus no secreto. Sabe por quê? Porque quando nós saímos da presença de Deus, nós saímos fortalecidos. Em nós mesmos, nós não temos força. Mas a nossa força está no Senhor. Ele nos fortalece. Então, quando nós saímos do secreto, nós saímos cheios da presença de Deus. Então, os problemas que você vai ter, seja qual for, no trabalho, na família, com o vizinho, enfermidade, o que for, você vai estar cheio da presença de Deus e a fé, a ousadia, a coragem está sobre você. A força que vem de Deus está sobre você. E você vai fazer como Davi fez quando ele olhou para Golias, enquanto homens, soldados preparados temeram e ao encontro de Golias. Davi, um jovem, olha para Golias e diz: eu vou ao teu encontro. Eu vou ao teu encontro. Em nome do Senhor dos Exércitos. Quando Davi decreta isso, irmãos, ele está dizendo para o gigante, para os problemas, para as lutas: você não vai me parar. Porque quem vai na minha frente é o Todo-Poderoso. É eu sou. É aquele que pode todas as coisas. É aquele que não há nada, absolutamente nada impossível dele fazer. Então eu vou te vencer. Em nome de Jesus. E o inimigo, Satanás, ele não quer que você tenha essa experiência. Ele não quer que você seja forte. Ele não quer que você tenha fé. Ele não quer que você seja corajoso. Josué capítulo 8 e 9. A palavra do Senhor dada para Moisés, para Josué, foi: ser forte e corajoso. Eu serei contigo por onde quer que andares. Força e coragem. Amém? Amém. A nossa força vem do Senhor. Amém? Amém. E a coragem tem que sair de dentro de mim. O Senhor tem que me dar coragem. E eu tenho que enfrentar, eu tenho que lutar. E eu vou vencer. Então aqueles monstros, aquelas dificuldades que a gente vê, que para nós são tão grandes, elas de repente ficam pequenas. O nosso sono volta. A gente começa a dormir até sem querer. Não tem insônia. As contas que está nos atormentando, como é que eu vou pagar? De repente você esquece. A paz que excede todo entendimento vem sobre você. Amém? A paz que excede todo entendimento vem sobre você. Nós precisamos de paz, irmãos. Nós precisamos de paz. Se nós não tivermos paz em nossa vida, nós não conseguimos fazer nada. A angústia, a ansiedade, o medo, isso não pode tomar conta do nosso coração. A paz que excede todo entendimento tem que ser real.
na minha vida. Amém? Esse calendário vai te ajudar a você ter uma disciplina. Você conseguiu identificar que dia é hoje? Hoje é 14 de junho. 14 de junho, né? Então qual seria a leitura de hoje? Olha para o calendário aí e diz para mim. Na primeira coluna é janeiro. Segunda, fevereiro. Terceira, março. Quarta, abril. Quinta, maio. Sexta, junho. Então se você pegar o dia, é a primeira coluna, 14, e ir até a última coluna, que é junho, está lá, GL 3. Ok? Que significa Gálatas, capítulo 3. Amém? Mas pastor, eu não sei essas siglas aqui. É a primeira folhinha da Bíblia. Quando você pegar uma Bíblia, tá? Quando você pegar uma Bíblia e você ler Bíblia Sagrada, aí vai vir o nome e em seguida vem aqui, ó, Antigo Testamento, Antigo Testamento, Novo Testamento, o nome do livro e em seguida vem a sigla. Ok? E ao lado da sigla tem a página. A página que você vai abrir, procurar para ler. Então assim, é autodidata. Mas assim, se mova. Amém? Diga isso aí, irmão. Se mova. Se mova. E a segunda marca, hoje nós vamos falar de duas marcas. A primeira é essa sede pela presença de Deus. É você desejar estar com o Senhor no secreto. É você lutar para ter essa disciplina. É fácil ter disciplina? Não. É difícil. Mas disciplina se consegue, sim ou não? Consegue. Os atletas têm disciplina, né? Seja fazendo exercício físico, seja na alimentação. Quando você quer passar num concurso, numa prova, você não estuda? Disciplina. É disciplina. A disciplina é possível. Só que a disciplina, ela faz uma pergunta a gente. Qual a pergunta? A disciplina pergunta a você: você quer realmente isso? E a gente vai responder a ela. Se a gente quer, a gente corre atrás da disciplina e a gente consegue. Se a gente não quer, não teremos disciplina nunca. Irmãos, a segunda marca de um discípulo de Jesus é o inconformismo. O que é o inconformismo? É você não se conformar com o mundo. A gente vive num mundo tão ruim, né, irmãos? Sim ou não? É tão carregado. Olha, hoje você vê notícia ruim até sem querer. Estava no Instagram, acho que foi ontem, passando assim, quando eu vi uma postagem. 6 pessoas jogaram uma jovem que foi fazer uma atividade esportiva lá, esqueceu de amarrar a corda e a jovem morreu. Meu Deus, eu estava olhando no Instagram, eu queria ver a Copa da Copa, eu queria ver meus amigos como é que estavam. É muita notícia ruim, é muita coisa ruim no mundo. São muitas mentiras que querem ensinar para a gente ou colocar para a gente como verdade. E a palavra diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, o seguinte: não se conforme com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. Não se conforme. A palavra nos faz um convite. Isso é o apóstolo Paulo falando aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2. E ele está dizendo: olha, para você viver
a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, você entender e você vivenciar, você vai ter que fugir de um padrão que existe no mundo e não é o padrão que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. A segunda marca de um discípulo de Jesus é o inconformismo. O inconformismo é um convite para desenvolvermos a contracultura cristã, para engajar-se à sociedade sem comprometer-se com aquilo que contraria a palavra de Deus. Você com certeza conhece pessoas que não conhecem a Jesus, sim ou não? Sim. Nem por isso você vai brigar com eles, porque você discorda deles, sim ou não? A gente tem que viver com sabedoria, né? Mas a gente não precisa fazer tudo que aquelas pessoas fazem, que desagradam a vontade de Deus, que está fora do que a palavra diz. Na verdade, nós somos convidados pelo Senhor Jesus a mudar o ambiente, as estruturas que estamos envolvidos. Por isso que ele disse que nós somos sal e luz do mundo. Amém? Se eu estou no ambiente e eu pratico tudo aquilo que as pessoas praticam de pecado, eu estou sendo sal e luz ou estou sendo mais um? Não está sendo mais um. Mas é sábio, é prudente você também saber se relacionar com essas pessoas, para que você ganhe essas pessoas para Jesus. Amém? Eu, quando me converti, me converti no grupo. A gente tinha mais ou menos 20 amigos que jogavam futebol junto. E foi na adolescência e a gente chamava palavrão pra caramba, e a gente brigava, e era tanta coisa que acontecia, né? Aí eu me converto. A turma estava tomando cerveja, né? Aquele negócio todo. Aí de repente eu me converto. Quando eu chego lá, me converti. O pessoal começa logo a me chamar, sabe de quê? Pastor. Pastor, né? Tirando onda comigo. E eu não era pastor, eu era um jovem. Naquela época eu tinha 16 anos de idade, mais ou menos. Pastor, e eu me irritei com aquilo no início, porque eu digo, rapaz, que preconceito. São meus amigos, estão me tratando dessa forma, né? Que preconceito. Depois eu digo, rapaz, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa escala para Jesus. Eu sou pastor, depois eu me tornei pastor. Mas eu digo, eu vou levar. E eu continuei jogando futebol com eles. Eu continuei andando com eles, mas eu não praticava as mesmas coisas que eles praticavam. E isso começou a gerar entre nós, gente, algo tão interessante. Eles começaram a me respeitar. Então, quando eles acabava o jogo, a gente saía e ia comer um galeto, alguma coisa, lavar, e eles botavam uma cerveja. Quando eu chegava, sabe o que eles faziam? Eles paravam de tomar cerveja. Paravam. Eu ficava assim, sinceramente, eu achava estranho aquilo. Eu não falava nada, mas só o fato de eu chegar, eles paravam. E eu ficava, eu digo, que coisa interessante. Um dia eu perguntei isso, por que quando eu chego vocês param? Por respeito a você. A gente sabe que você não bebe. A gente prefere estar com você e depois beber. Entende? Estava naquele grupo, conversa pecaminosa. Eu chegava, a conversa parava. Mas por que isso acontecia, irmãos? Porque eles perceberam que a minha forma de agir era diferente deles. E eu fazia isso de uma forma intencional em estar com eles, porque eu queria mostrar para eles que o caminho que eu estava seguindo era um caminho melhor que eles estavam seguindo. Eu tinha conhecido a verdade, eu tinha conhecido Jesus, a minha vida estava sendo transformada. Eu que chamava tanto palavrão, não chamava mais. Eu que era viciado em pornografia, como eles eram viciados também, eu não precisava mais. Tomar cerveja fazia nenhum sentido mais para mim. E até hoje eu tenho esses amigos. Alguns se converteram, amém? Amém. Outros não, mas a mesma
mesmo respeito, mesmo carinho, mesma atenção eles têm em ouvir a mensagem quando eu vou pregar. Porque eles viram que o que eu falava era algo coerente com aquilo que eu vivia. Amém? Amém. O inconformismo, irmãos, não está ligado a você ter conflito com as pessoas, a você estar brigando com as pessoas. Não é isso. É você não se moldar à estrutura do mundo. É você não deixar que aquela estrutura domine você e você seja mais um. E aí nós vimos algumas barreiras, alguns desafios que nós precisamos combater em nossa sociedade. A primeira é o pluralismo. O que é o pluralismo, pastor? Pluralismo, particularmente religioso, é um conceito que existe na sociedade que tudo é plural. Então você pode buscar a Deus de várias formas, porque todo caminho leva a Deus. Essa é a mensagem que o pluralismo traz para a sociedade. Mas não é essa mensagem que a palavra traz para nós. Jesus disse: eu sou o caminho. No pluralismo é pregado o quê? Que você deve viver no ecumenismo, que é o quê? Viver todas as religiões em harmonia, em sintonia, e você não precisa pregar para ninguém, nem ninguém pregar para você, porque cada um adora seu Deus e está tudo certo. Só que não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia revela uma verdade absoluta sobre Deus, sobre Jesus, e que Deus não aceita que nós ou qualquer pessoa, que a sua criação ela esteja ora adorando a Deus e ora adorando as coisas do mundo, adorando ao próprio inimigo. Deus ele não aceita. Deus ele exige santidade, fidelidade, exclusividade. Então quem não serve a Deus de todo o coração, não serve a Deus. Não serve a Deus. Infelizmente hoje a gente vê pessoas indo para a igreja e durante a semana frequentando centro espírita, frequentando terreiros de candomblé, frequentando outras religiões e coloca a igreja apenas como mais uma nesse contexto. E não é isso que a Bíblia fala sobre os discípulos de Jesus. O discípulo de Jesus, ele entende que o seu mestre é Jesus, e ele segue apenas o que Jesus ensina. Jesus não é mais um. Jesus é o único Senhor da sua vida. Então não há lugar para outra religião, não há lugar para outra busca, não há lugar para outro conhecimento, não há lugar para outro Deus. E esse engano que existe na vida de muitas pessoas, irmãos, é fruto da ideologia pregada pelo pluralismo religioso. Pluralismo religioso é a atitude ativa de respeito e diálogo diante dessa diversidade. Exige que as diferentes tradições interajam de forma igualitária, sem que uma tenha que subjugar ou converter as demais à força. Então você tem que aceitar e acabou. Se a gente, igreja, aceita uma verdade dessa, a gente vai pregar para quem? Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda Criatura. Se eu acho que cada um no seu quadrado e eu não tenho que me preocupar, eu vou pregar para quem? Só que se eu não pregar, eu estou descumprindo o que a palavra diz. Jesus disse: ide por todo mundo, fazei discípulo de todas as nações, batizai no meu nome, ensinando como devem me seguir. Isso foi uma ordenança dada por Jesus. Então jamais o pluralismo deve ser algo a nós sermos conformados e aceitarmos em nossas vidas. Existe apenas um caminho, e esse caminho é Jesus.
A segunda coisa, ou tendência que nós precisamos nos conformar é o materialismo. O que é isso? É você lutar para ter. Você sempre tem que ter. Então você tem que ter a melhor roupa, você tem que ter o melhor carro, você tem que ter a melhor casa, você tem que ter o melhor perfume, você tem que ter tantos terrenos, você tem que ter tantas peças de roupa, tantos sapatos, você tem que ter. É a crença de que a satisfação, a realização, ela só é feita quando você conquista bens materiais. Jesus combateu isso. Jesus disse que onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Aleluia. Isso quer dizer que nós não podemos obter as coisas, pastor? Não é isso que eu estou dizendo. Um cristão, ele prospera, amém? Amém. Você vê no Salmo 1, o salmista dizendo que nós, aquele que obedecemos ao Senhor, perseveramos no Senhor, vivemos o que o Senhor nos ensina, onde nós colocamos a planta dos nossos pés, a bênção do Senhor vem e a prosperidade, amém? Amém. Só que a prosperidade para a nossa vida, irmãos, não é nada diante do que Deus tem para fazer e quer fazer na minha vida e na sua vida. Você obter coisas não significa nada. Sabe por quê? Porque um dia você vai partir e tudo vai ficar. Para quem você gosta ou para quem você não gosta. Tem pessoas que enriquecem tanto e se decepcionam com os filhos e colocam sua herança para instituições de caridade, para outras pessoas, porque se decepcionaram tanto com os seus filhos que não querem mais. Tem outros que têm herança e não têm filhos. Fica tudo ali. E aquele que vai, leva alguma coisa? Não leva nada. Então, a crença no materialismo é algo banal, é algo infrutífero e é algo que o Senhor combateu. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem consome, mas junteis tesouro no céu. E de que forma? Vivendo a palavra, pregando a palavra diariamente. A terceira tendência que nós devemos não nos conformarmos é o relativismo. O relativismo diz que todos os padrões morais que nos cercam estão se desfazendo. O relativismo permeou a cultura e tem se infiltrado na igreja. Em nenhuma esfera esse relativismo é mais óbvio do que na ética sexual e na revolução sexual vivenciada desde os anos 60. Pelo menos onde a ética judaico-cristã era levada a sério, o casamento era universalmente aceito como uma união monogâmica, heterossexual, amorosa e vitalícia, e com o único contexto dado por Deus para a intimidade sexual. Atualmente, porém, mesmo em algumas igrejas, a relação sexual fora do casamento é largamente praticada, dispensando o compromisso essencial com o casamento autêntico. Relacionamento entre pessoas do mesmo sexo são vistos como alternativa legítimas ao casamento. Para combater tais tendências, Jesus Cristo chama seus discípulos à obediência e a não se conformarem com esses padrões. Amém? Amém. O relativismo diz que tudo depende de onde você está. Tudo depende de quem você é. Tudo depende do que você sente. Tudo depende de como você se sente. Tudo depende de como você foi educado. Tudo depende de que é admirado. O que é correto hoje será errado amanhã. Tudo depende do seu ponto de vista. Não sei se você já pregou para alguém e alguém olhou para você e disse: essa é a sua forma de pensar, a minha é outra. Isso é relativismo. Ela não quer saber a verdade. Ela quer que prevaleça o pensamento dela, as crenças dela, as filosofias, as ideologias dela sobre as suas. Então não está nem aí se você vai falar algo verdadeiro, algo que seja de Deus para ela ou não. Porque tudo para ela é relativo. E a última tendência é o narcisismo.
Narciso, na mitologia grega, foi um jovem que viu seu reflexo em um lago, apaixonou-se por sua própria imagem, caiu dentro d'água e se afogou. Assim, narcisismo é um amor excessivo, uma admiração desmedida por si mesmo. É uma pessoa que ela se acha melhor que as outras, ela se acha mais inteligente que as outras, ela se acha mais bonita que as outras. Tudo que ela tem é melhor do que o outro. Esse é o perfil narcisista. E onde a palavra diz que o amor não deve ser, em primeiro lugar, a si mesmo. O primeiro mandamento dito por Jesus foi amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Interessante que primeiro ele coloca Deus, depois ele coloca o próximo e depois ele coloca a gente igual ao próximo, mas nunca maior a ninguém. E hoje, infelizmente, existem muitas pessoas que vivem olhando para outras de baixo e para cima, se achando superior, pensando que são melhores e não são. Conclusão: em face dessas tendências, somos chamados ao inconformismo. Amém? Amém. Diante do desafio do pluralismo religioso, defendemos ser uma comunidade da verdade, declarando a pessoa de Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. Diante do desafio do materialismo, devemos ser uma comunidade de simplicidade, considerando que somos peregrinos aqui na terra. Diante do desafio do relativismo, devemos ser uma comunidade de obediência. Obediência à palavra, de forma radical. O que é de forma radical, irmãos? É quando você não escolhe aquilo que você vai viver. Se a palavra diz que isso é pecado e eu não vou lutar para não pecar. Amém? Amém. Não é eu escolher, não, eu vou pecar isso aqui porque esse pecado é um pecado menorzinho do que aquele outro não. Para Deus não tem pecadinho nem pecadão, tudo é pecado. Então nós precisamos buscar ter uma vida de santidade, como diz na carta de Hebreus, sem santificação ninguém verá o Senhor. E o que é a santificação? É você buscar viver uma vida com o Senhor sem a prática do pecado. Amém? Diante do desafio do narcisismo, devemos ser uma comunidade de amor, mas não amor a si mesmo. Amor a Deus, amor ao outro e depois amor a mim também. Não devemos ser como um caniço agitado pelo vento, dobrando-nos diante das rajadas da opinião pública, mas devemos ser inabaláveis, como pedras em uma correnteza. Amém? Amém. Bem, irmãos, amém. Nosso desafio é viver uma vida que agrade ao Senhor num mundo que não tem interesse em agradar ao Senhor. Mas eu quero dizer a você que vale muito a pena. Na verdade, a razão da nossa vida é fazer a vontade de Deus. Eu queria que colocasse Romanos capítulo 12, versículo 1, para nós encerrarmos. Queria que a Amanda viesse aqui à frente, nós vamos estar orando, encerrando e louvando o Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 1. Eu queria que os irmãos lessem comigo versículo 1 e versículo 2, todos juntos, bem forte para o Senhor. Amém? Amém. 1, 2, 3. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus,
Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glória ao Senhor. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, irmãos. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com atenção e seguir vamos estar orando.
viva, que é eficaz, que nos ensina, que nos revela, que nos instrui, ó Pai, como nós devemos viver aqui na terra. Em nome de Jesus, Pai, que essa palavra gere frutos espirituais em nossas vidas, que nós nos conformemos, Senhor Deus, com o mundo, com o padrão que o mundo quer nos impor, mas que a nossa referência é maior, que o nosso mestre seja o Senhor. Deus, que em nome de Jesus, a Tua palavra, ela prevaleça em nossa vida, acima de tudo e de todas as coisas. Em nome de Jesus, Pai, eu coloco diante do Senhor todos os irmãos que estão nesse ambiente. Tu sabe como eles estão, o que tem passado. Muitos podem ter vindo aqui, Senhor Deus, com o coração triste, batido, sofrendo. Eu te peço que em nome de Jesus o Senhor os visite nessa noite, traga alegria, traga renovo, traga paz. Deus, se tiver alguém aqui enfermo, Senhor Deus, que a tua cura venha sobre eles nessa noite. Que teu Espírito, Senhor Deus, visite e toque em nome de Jesus nessa enfermidade e traga cura a esse organismo, porque o Senhor levou sobre si todas as nossas dores. Nós cremos a tua palavra, e que em nome de Jesus seja manifestada, Senhor Deus, a tua glória e o teu poder em nossas vidas, nesse lugar. Pai, em nome de Jesus, visita as famílias aqui presentes. Tu sabes, Senhor Deus, como estão os relacionamentos. Faz paz aos lares, faz equilíbrio aos relacionamentos. Que em nome de Jesus, Senhor Deus, o Senhor acampe os seus anjos ao redor das famílias aqui presentes. E livre do mal cada um de nós. Fica conosco, Senhor, já restando domingo na tua presença. Leva os nossos lares sob a tua proteção. Acampa os teus anjos agora, Senhor. Em nome de Jesus, então, uma semana de vitória, de conquista. É isso que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus permaneça com toda a igreja que diz: tenha uma excelente semana em nome de Jesus. Você pode dar um abraço a quem está do teu lado aí. Dê um abraço. Eu estou feliz que você está aqui. Sai daqui com uma voz de vitória em nome de Jesus, porque o Senhor é com você. Amém. Você está convidado a tomar um cafezinho com a gente ali no final, um bolinho. Seja bem-vindo.